Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para falar sobre os meus lidos e assistidos do mês de dezembro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei, que isso me ajuda bastante. Bom, falando sobre então os meus lidos e assistidos de dezembro, dezembro geralmente é um mês que é bem corrido, então eu não consigo dedicar 100% do tempo assim para leituras, para séries, filmes, enfim. Então, assim, até consegui ler bastante coisa, mas foram mais releituras. Até porque em dezembro eu gosto de deixar mais releituras, porque dezembro é o mês que eu produzo mais conteúdos de retrospectivas do ano, melhores e piores, book tag 50%, e eu já faço esses conteúdos ali na metade mais ou menos de dezembro, então eu deixo a segunda metade de dezembro mais para releituras. Para não entrar, né, não ter perigo de entrar um livro aí que poderia ter ido para a lista de melhores ou de piores ali depois de eu já ter feito aquele conteúdo, né? Então eu geralmente deixo mais releituras aí para esse final do ano. Consegui até ler bastante coisa, mas assim, foi num ritmo um pouco mais devagar. E aí, de séries, eu já vou adiantar assim, que praticamente eu só assisti Friends, tá? Eu vou entrar mais em detalhes, mas assim, eu praticamente só vi as temporadas de Friends, eu quase terminei, inclusive. E filmes também assisti pouco e assisti mais no final do mês, mas já vou entrar em cada um deles e como sempre, né, vamos começar então pelas leituras do mês. O primeiro livro que eu li nesse mês, na verdade, foi uma releitura, que foi Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que eu li para relembrar aí antes, né, da série estrear. A série estreou ali na metade, né, de dezembro, foi ali dia 20. Então eu quis fazer essa releitura para realmente relembrar todos os detalhes, até para poder depois, né, gerar conteúdo para vocês de série versus livro, que vai vir aí, tá? Depois que a série encerrar, eu vou vir fazer um vídeo comparativo de série com o livro. Eu não vou mencionar a série ainda, porque eu sempre menciono as séries que eu assisti completa no mês, né, ou que eu finalizei, enfim. Então eu vou falar mais sobre Percy Jackson, a série, no vídeo específico, ou então no Lidos e Assistidos de janeiro, que vai vir aí no próximo mês, né? Mas já adianto que estou gostando bastante, tá? Mas assim, sobre o livro, eu já li ele várias vezes, já conheço a história de trás pra frente, assim, então eu realmente só reli pra relembrar os detalhes mesmo, né? Mas eu gosto bastante desse primeiro livro, eu acho que é uma introdução muito interessante a esse mundo criado pelo Rick Riordan, né? Acho que já dá pra entender muito bem a história e o que ele estava propondo aí com esse primeiro livro. Acho que já apresenta muita coisa, mas também deixa o suficiente para os próximos livros para deixar os leitores interessados. Acho que também é muito legal porque claramente é um livro voltado para um público mais jovem, né, um público aí infanto-juvenil, mas ao mesmo tempo também serve para entreter, né, um público mais velho, que é o que geralmente acaba ocorrendo, né, principalmente o pessoal que já lia quando era adolescente continuou lendo, né, conforme foi ficando adulto aí, que é o meu caso, né, então eu gosto bastante assim desse livro, acho que é um início muito, muito interessante, e eu dei 4,5 para ele, que é mais ou menos a nota que geralmente eu dou, porque ele não é o meu favorito da série, mas eu acho que já é um ótimo início. E aí eu li esse mês também A Maldição do Verdadeiro Amor, que é o último livro da trilogia Era Uma Vez um Coração Partido. E assim, eu tava muito ansiosa pra esse livro, porque o segundo livro da série foi assim um dos meus favoritos do ano. O final daquele livro me deixou extremamente ansiosa, tanto que eu tinha até considerado comprar o terceiro em inglês mesmo pra ler de uma vez, porque ia lançar antes, né? Mas como a editora não demorou, já lançou um mês depois, 2 meses depois ali, eu resolvi esperar. E assim, gente, eu fiquei um pouco decepcionada com esse final, tá? Eu vou dizer que assim, é um final legal ainda, eu gostei. Eu li o livro bem rápido, ele é um livro pequeno, então a história flui muito rápida. A história, pela primeira vez, está dividida em pontos de vista diferentes, então a gente tem 3 narradores nesse último livro, né? Enquanto antes a gente só tinha o ponto de vista da Evangeline, nesse a gente tem da Evangeline, do Jax e do Apollo. E até a princípio eu achei que isso poderia atrapalhar alguma coisa na narrativa, mas eu até gostei, eu achei que foi interessante para ver os pontos de vista diferentes aí da história. Só que assim, eu achei esse final um pouco simples demais, sabe? Porque como é o final de uma trilogia, eu esperava que ia ter uma coisa um pouco mais grandiosa nas resoluções da história. E tudo me pareceu muito simplificado, sabe? Assim, pareceu que a autora fez a primeira coisa que ela pensou e resolveu do jeito mais simples possível, quando eu gostaria de ter visto um pouco mais complexo, umas coisas um pouco mais longas até na história, que deixasse o livro mais longo, mas que entregasse uma trama um pouco mais complexa mesmo, sabe? Quando eu terminei, eu pensei, nossa, isso foi tão rápido, isso foi tão simples, isso foi tão fácil, sabe? Quando eu esperava algo um pouco mais desenvolvido. Ainda assim, acho que é um livro ótimo, tá? É mais por conta das expectativas que eu tinha pra esse livro, que realmente eu tava esperando muito ele,
porque eu achei que poderia ter vindo algo melhor. Eu também achei que o Jax aparece muito pouco nesse último livro, sabe? Assim, a gente tem a presença dele, ele tem papel importante nesse último livro, mas eu acho que ele ficou um pouco apagado, sabe? Por ele ser um personagem principal, eu queria ter visto um pouco mais dele, ainda mais porque a gente tinha esse ponto de vista dele nesse livro, sabe? Então eu queria ter visto mais outros pontos de vista dele, mais capítulos sob o ponto de vista dele, sabe? Eu acho que ele acabou ficando um pouco fora de foco e, assim, eu sei que eu não sou a única que penso isso, né? Eu sei que muita gente reclamou disso também, porque a maioria dos leitores gostam do personagem, então eu queria ter visto mais dele, né? Como eu falei, ainda assim não é um livro ruim, sabe? É um final legal, é divertido de acompanhar, a trilogia como um todo fecha de um jeito bacana e ainda assim tem uns pontos em aberto, assim, que pode ser que a autora volte a escrever sobre outros personagens daqui pra frente, mas eu esperava um pouquinho mais, sabe? Ainda assim, eu dei 4,5 pro livro, porque, assim, tiveram momentos muito legais, tiveram vários capítulos que eu gostei muito de ler. A resolução como um todo, apesar de simples, foi uma resolução boa, então eu não tenho o que reclamar muito, sabe? É só que realmente eu tinha expectativa um pouco mais alta, assim, eu esperava um pouquinho mais do livro. Ainda assim, vale a pena ler a trilogia, vale a pena ler essa conclusão, né? E vamos ver aí se a autora vai querer escrever mais alguma coisa dentro desse universo. E eu li esse mês também Mind the Gap, Dash and Lily, que é o terceiro livro ali da série Dash and Lily, né? Que eu já tinha começado a ler ano passado, aí eu li o segundo mês passado. Não, eu li o primeiro ano retrasado, aí eu li o segundo em novembro, né? De 2023, e agora em dezembro eu terminei então o terceiro livro. E assim, esse terceiro livro, eu achei um livro ok, sabe? Ele é um livro divertido, assim, em alguns momentos. Eu acho que traz alguns temas que são bem legais. O livro se passa em Londres, então, assim, eu amei. Tinha vários detalhezinhos ali, referências de lugares que eu adorei ler. Mas é um livro que, ao todo, ele é meio desnecessário, sabe? Eu acho que não precisava tanto, assim, ele existir ali. Eu acho que os autores podiam ter parado no segundo, que não teria problema nenhum. Uma coisa que me irritou um pouco no livro, e eu já vinha comentando desde quando eu li o primeiro, né, é que eu sempre achei a Lily um pouco irritante, assim, muito infantil em alguns momentos. E aí nesse livro dá pra ver que, na verdade, a família dela é bem mais irritante. E ela acaba tendo esse comportamento porque a família dela trata ela muito como se ela fosse criança ainda, como se ela fosse um bebê ainda, sabe? Com uma proteção gigantesca em torno dela. E isso tornou ela uma pessoa que, querendo ou não, ainda é muito dependente deles. Aí tem momentos que ela quer se libertar dessa dependência e outros ela acaba voltando para isso. Então isso acaba criando nos outros livros cenas e momentos ali um pouco irritantes da personagem em si. Nesse eu até acho que ela não tá tão ruim, mas a família dela tá insuportável, assim, pra mim. Nossa, eu detestei, assim, as partes que a família dela aparecia, realmente não gostei. Mas os dois personagens principais, assim, acho que eles tiveram um desenvolvimento até interessante, uma finalização interessante nesse livro. E no todo, assim, realmente achei esse um livro médio, sabe? Eu dei 3,5 pra ele, que geralmente é a minha nota aí pra livros médios. Como esse eu não achei, assim, eu não achei o melhor da trilogia, mas também não achei o pior, eu dei essa nota um pouco médio pra bom, sabe? Porque ainda me divertiu em alguns momentos ali, acho que garantiu ali um bom entretenimento durante um tempo. E pra quem quiser ler a série, assim, não acho que seja uma série uau, né, maravilhosa, assim, de romance, mas pra quem gosta de ler livros aí que se passam no Natal, né, nessa época de final de ano, acho que pode ser uma leitura interessante. E também li esse mês A Toca das Raposas, que é uma leitura barra releitura, né? Esse é o primeiro livro da trilogia Tudo pelo Jogo. E eu já li essa trilogia toda lá em 2020, só que eu li toda ela em inglês, né? Porque ela lançou em português agora em 2023, então ela chegou no Brasil pela primeira vez, tradução oficial, né? Só no ano passado. Então eu já tinha tido acesso a ela antes, quando ela tinha só em inglês, né? Inclusive os e-books em inglês são bem baratinhos, assim, eu devo ter gastado, sei lá, R$ 5 nos 3 e-books. Então por isso que na época eu via bastante fanart, coisa e tal, eu fiquei interessada e li naquela época. Então, assim, eu até lembro bastante da história, mas eu queria reler, né, agora em português, pela primeira vez em português, pra até ver como ficou a tradução e tudo mais. Até porque naquela época eu tava começando a ler inglês, então eu queria ver algumas partes que na época eu não tinha entendido tão direitinho assim. Eu queria ver como é que ficava em português pra ver se a minha tradução da época foi mais ou menos correta. E porque, apesar dos pesares, porque essa é uma trilogia bem polêmica, eu gosto dessa trilogia, sabe?
Eu vou falar conforme eu for lendo os livros, né? Inclusive, em janeiro agora eu tô finalizando o segundo livro, porque eu comecei em dezembro, vou finalizar em janeiro e vou ler o terceiro também. Então, no vídeo do mês que vem, de livros e assistidos no mês de janeiro, eu vou falar um pouco mais sobre a trilogia como um todo. Mas, assim, esse primeiro livro, ele é um início um pouco complicado, assim, porque quando eu li a primeira vez eu meio que senti a mesma coisa, só que nessa releitura, talvez por eu já saber o que vai acontecer pela frente, por já conhecer os personagens, eu já comecei mais apegada na história, então eu gostei um pouco mais desse primeiro livro do que quando eu li pela primeira vez. Mas assim, falando sobre o livro mesmo, eu acho que ele é um livro ele é uma introdução boa, mas ao mesmo tempo é uma introdução que eu acho que acaba muito cedo, sabe? Porque é um livro de introdução que quando eu li a primeira vez eu senti que, tipo, quase nada acontece nele, sabe? Acontece uma coisa, né, um plot twist ali um pouco maior no final do livro realmente, mas ele como um todo, ele não tem nada tão chocante, nada tão grandioso acontecendo nesse primeiro livro, sabe? Parece que é só realmente uma grande introdução. Aí acontece um negócio ali no final e o livro acaba. Então, quando eu li a primeira vez, eu senti que foi tudo muito rápido, sabe? Eu queria que a história tivesse desenvolvido um pouco mais. E aí, conforme eu fui passando os livros, eu fui vendo que ele foi melhorando conforme a história foi passando. Como eu falei nessa releitura, eu já senti que, ainda assim, nessa mesma coisa de que é uma grande introdução com o plot twist no final, mas como eu falei, como eu já conhecia os personagens, eu já sei aonde a história vai no futuro, eu já li com um pouco mais de positividade, assim, na hora que eu tava lendo, sabe? Minha opinião foi um pouquinho mais positiva lendo esse primeiro livro. Ainda assim, eu sempre acho importante ressaltar, né, que esse é um livro, essa é uma trilogia, na verdade, né, que traz temas bem sensíveis, assim, é uma trilogia mais 18, então são temas bem pesados, assim, tem várias cenas bem pesadas, então acho que sempre vale a pena ressaltar pra quem quiser ler, dar uma olhada antes nessa lista de gatilhos, né, antes de realmente começar essa leitura. Esse primeiro livro até não tem tanto, mas os personagens, que são personagens bem complexos, assim, que você vai ter que ter bastante pano pra passar pra eles durante a trilogia, porque, assim, acontecem várias coisas aí. Mas, assim, eu gostei de fazer essa releitura barra leitura aí pela primeira vez. Eu dei 3,5 pra esse livro. E mês que vem eu volto, então, pra falar sobre o segundo e o terceiro. Outra releitura que eu fiz nesse mês foi de Anyway the Wind Blows, o terceiro e último livro da trilogia Simon Snow, finalizando aí a minha releitura anual da série, né? E assim, eu não vou me estender muito porque eu já faço essa releitura todo ano e eu já falei sobre esse livro em outros vídeos de leituras do mês. Mas assim, basicamente, né, gente? Eu amo essa trilogia, amo os livros. Amo esse terceiro livro também, mas em questão de enredo, ele é o mais fraco dos três, porque assim, principalmente envolvendo o enredo do antagonista. Eu particularmente não gosto, porque eu acho que esse enredo do antagonista é mais um recurso para desenvolver os personagens do que realmente um recurso do enredo mesmo, de desenvolver questões de enredo, desenvolver o próprio antagonista, é mais para desenvolver os protagonistas em si. Eu não acho isso ruim, mas eu acho que isso acaba fazendo com que o antagonista fique muito fraco comparado com os outros já apresentados na série anteriormente, e principalmente por ser o volume final da trilogia, né? Então eu esperava algo um pouco mais grandioso, né? Um vilão um pouco mais grandioso do que o que a gente tem aqui. Mas eu gosto muito de outras coisas desse livro, assim, né? Principalmente a parte do desenvolvimento dos protagonistas, né? Dos personagens em geral. Tem uma personagem só que eu não gosto muito do desenvolvimento dela nesse livro, porque eu acho que o enredo dela é muito desconexo dos outros. Porém, de resto, assim, né? Os personagens principais, principalmente, né? Os dois protagonistas, eles têm um desenvolvimento muito, muito bom nesse livro, assim. E é bem essa parte do desenvolvimento que eu olho para quando eu penso nesse livro e para quando eu avalio esse livro. E eu falo isso porque, assim, eu falei todos esses pontos negativos, mas eu dou para esse livro sempre 5 estrelas e favoritado. E por que que eu dou 5 estrelas mesmo ele tendo esses pontos negativos, né? Porque quando eu vou avaliar, eu sempre considero coisas diferentes, né? Não é só o livro em si, eu considero também o jeito com que eu reajo àquele livro, o jeito com que eu me sinto quando eu leio aquele livro, e
esse foi um livro que eu esperei muito. Pra quem não sabe, eu sou muito fã da trilogia Simon Snow, principalmente do primeiro livro. Eu amo os personagens, então assim, eu tava muito ansiosa pra chegada desse terceiro livro. E quando eu li, realmente, eu amei a experiência de estar lendo pela primeira vez, sabe? Quando eu terminei de ler, eu chorei, ainda mandei pra minha amiga, eu chorando porque eu tinha terminado a trilogia. Então, assim, eu considero todos esses pontos na hora de avaliar uma leitura, sabe? Principalmente um livro que vem da minha trilogia, que eu amo, né? Que vem desse livro, né? O primeiro livro que eu amo tanto, assim, que é o meu favorito da vida. Então, eu considero tudo isso pra dar nota, sabe? Por isso que continua sempre sendo pra mim 5 estrelas, favoritado, por mais que tenham esses pontos negativos, sabe? Ainda assim, por mais que tenham esses pontos negativos, eu não acho que o livro seja horrível. Eu já vi bastante gente criticar esse último livro. E eu entendo, mas assim, eu não acho que isso faça com que o livro seja, nossa, horrível, sabe? Pior finalização que existe, assim, decepção total. Não acho, mas eu entendo, assim, alguns pontos de vista que eu já vi, né? Principalmente alguns pontos de vista negativos. Ainda assim, eu continuo amando esse livro e eu vou continuar fazendo a releitura dessa trilogia várias e várias vezes, então vai ter várias outras oportunidades pra eu vir falar sobre ela aqui. E aí eu li nesse mês também um outro livro que não estava incluso na minha lista de leitura. Mas deixa eu só resumir aqui o rolo que deu, gente. Porque assim, eu tava já com os meus livros tudo bonitinho pra eu ler em 2023, pra eu fechar 2023, e eu ia fechar com 129 leituras. Só que eu não gosto de fechar com leitura quebrada, né? Então eu gosto de fechar com um número redondo. Seja 25, 30, 35, 40, sabe? De 5 em 5, assim, número redondo. E aí eu tinha visto lá no Scooby que eu ia fechar com 129, conforme eu ia ler os livros ali, né, que eu já tinha separado, já tava com a TBR tudo certinho, bonitinho. Aí eu pensei, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um livro rapidinho, que foi esse que eu peguei pra ler, pra fechar em 130. Li esse livro, fechou ali bonitinho o número, ia fechar em 130, só que aí eu notei que na verdade ia fechar em 131, porque o que acontece? O Scooby, ele não contabiliza duas vezes, se você leu, né, duas vezes o mesmo livro no ano, ele contabiliza uma vez só, ele não contabiliza duas. E teve um livro que eu li duas vezes em 2023, que foi Fort Wing. Eu li ali logo depois que lançou pela primeira vez e reli antes do segundo livro. E aí ele contabilizou uma só. Ou seja, eu já ia fechar o ano com 130 leituras. Só que aí eu li um a mais, então eu ia fechar em 131. E aí o que eu fiz? Um livro que eu estava lendo, que era o segundo livro da trilogia Tudo Pelo Jogo, eu parei de ler para eu terminar em janeiro. Porque os outros que eu ainda ia ler, eu precisava terminar a leitura por conta de outros que eu ia ler e por conta de vídeos pra cá que eu vou fazer. Então eu acabei deixando assim. Olha o rolo que eu fiz, gente. Eu nem precisava ter lido esse livro que eu li. Mas era um livro que eu já queria ler há bastante tempo, que já tava na minha wishlist há vários e vários meses aí. Já era pra eu ter lido, acho que no ano retrasado, se duvidar. Que é Orgulho e Preconceito versão HQ. Assim, pra quem não sabe, eu amo Orgulho e Preconceito. Amo, assim, é um dos meus romances favoritos da vida. E eu já tinha visto essa versão HQ há muito tempo e várias vezes já eu peguei pra ler e acabei deixando, sabe? E aí, como eu sabia que era um HQ, uma leitura rapidinha, Cristal, eu resolvi pegar ele pra ler, porque eu peguei, basicamente, eu li tudo num dia, porque é muito fácil, né? Muito rápido de ler. E assim, gente, Orgulho e Preconceito não tem muito como dar errado, né? Nessas HQs, o que eles fazem? Eles pegam a história original e transformam ali para quadrinhos. Só que, para transformar num quadrinho pequeno, eles são obrigados a cortar muita coisa da história. E aí eu senti que a história ela ficou muito corrida, sabe? Vários momentos de desenvolvimento que a gente tem na história original, a gente não tem nos quadrinhos. Eu entendo, como eu falei, eu sei que eles têm que cortar muita coisa para deixar o quadrinho justamente pequeno, rápido, fácil de ler. Mas eu senti falta de vários momentos do livro, sabe, que não estão presentes no quadrinho. Então, assim, eu acho que é uma versão interessante. Eu acho que principalmente para quem não é acostumado a ler clássicos, eu acho que é um jeito legal de começar a ler, sabe, assim, para você realmente conhecer a história, se interessar e ir atrás do material original. Mas não é minha versão preferida de Orgulho e Preconceito. Já li várias versões de Orgulho e Preconceito. Inclusive assisti série, filme, websérie e várias versões que existem de Orgulho e Preconceito, não só escritas, né, mas mídias audiovisuais também. Não é minha preferida, mas acho que é uma versão interessante.
sabe? Eu dei 4 estrelas porque, como eu falei, gente, Orgulho e Preconceito não tem como dar errado. A história ainda é a mesma, são os mesmos personagens, só que eu acho que a história acaba perdendo bastante ao ter ao condensarem aí, né, todas essas informações para transformarem nos quadrinhos. Mas, ainda assim, acho que, como eu falei, para quem não é acostumado a ler os clássicos, né, com aquela linguagem um pouco mais antiga, acho que é uma maneira interessante de conhecer as histórias. E aí eu reli nesse mês Jogos Vorazes, que é o primeiro livro da série aí, né, agora é uma quadrilogia. E eu tô fazendo essa releitura, pra quem ainda não sabe, porque eu vou fazer novamente, né, vou trazer de volta aí o quadro da análise literária, que foi um quadro que eu comecei em 2023, que é onde eu releio um livro, venho aqui e faço um vídeo bem aprofundado falando sobre esse livro, dando a minha opinião, fazendo uma análise sobre os personagens. Enfim, em 2023 eu fiz De Trono de Vidro, que é a minha série de fantasia preferida, e aí eu resolvi nesse ano voltar então com Jogos Vorazes. Ainda não saiu o vídeo, tá? Mas vai sair na semana que vem. Então não percam aí, se você ainda não é inscrito no canal, inclusive se inscreve pra não perder aí esse vídeo que vai sair, tá? Então eu vou falar bem brevemente aqui sobre o primeiro livro, porque eu já vou me aprofundar bastante naquele vídeo. Eu amo Jogos Vorazes, gente. Acho, assim, uma das melhores trilogias, falando da trilogia principal, né? É uma das melhores trilogias que eu já li. Assim, é muito, 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 muito bem escrito, assim. Acho que a Suzanne Collins, ela tem umas sacadas, assim, muito bem feitas, assim, na história. Eu gosto dos personagens, eu gosto do jeito com que a história se desenvolve. E esse primeiro livro, ele é um ótimo início, assim, sabe? Eu acho que o jeito com que ele se desenvolve é muito legal. Rapidamente você se prende à história, você se prende aos personagens. Então, eu gosto demais. Como eu falei, não vou entrar muito em detalhes, porque eu já vou entrar em detalhes lá no vídeo. Mas eu gosto bastante desse livro. Resumindo, assim, né? Eu gosto bastante dele. Esse primeiro não é o meu preferido da série, mas ainda assim, acho que ele é um ótimo início e é um ótimo livro. Eu dou 4,5 pra ele, realmente. E assim, eu já tô doida pra fazer esse vídeo aí bem mais aprofundado e tô doida pra dar sequência aí com a série pra poder chegar nos meus favoritos aí da série. E eu reli esse mês também Casos de Terra e Sangue, que é o primeiro livro da série Cidade da Lua Crescente, e comecei a fazer releitura porque final de janeiro temos o lançamento do terceiro livro que eu estou muito ansiosa. Então assim, gente, já avisei em outros vídeos aí, mas vou avisar novamente. Vai ter vlog de leitura desse terceiro livro, porque eu já fiz o vlog do segundo quando lançou, e eu quero fazer de novo, porque eu tenho a sensação de que esse livro vai ser, assim, chocante. Enfim, sobre o primeiro livro. Eu gosto bastante desse primeiro livro, mas eu acho que ele demora um pouco pra engrenar. Ele é um livro grande e eu sei que tem muita gente que não gosta dele porque acha que o livro é muito encheção de linguiça, sabe? Que as coisas não acontecem, que vão acontecer mais pro final, que tinha que ser cortado cenas e coisa e tal. Eu discordo. Eu acho que, assim, é um livro grande, sim, ele tem bastante coisa acontecendo em vários momentos, tem muita explicação acontecendo, mas eu acho que se tirasse algumas coisas da história, eu acho que ia perder um pouco de sentido algumas partes do enredo, ia perder desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de relacionamentos. Então, assim, é um livro grande, é um livro cansativo, mas eu acho que não dava pra cortar alguma coisa dele, sabe? O que eu acho é que o início realmente é muito cansativo, sabe? De tudo, assim, porque depois você engrena na história, você quer saber o que vai acontecer, você acaba se apegando aos personagens, você quer ver esses personagens sendo desenvolvidos, então você acaba querendo ver no que a história vai dar. Então você vai pegando o ritmo da leitura e vai se tornando uma leitura mais fluida, pelo menos é assim pra mim. Mas principalmente os 5 primeiros capítulos, pra mim, pesam, assim, porque eles são capítulos bem longos e são capítulos bem expositivos, né? Que são aqueles capítulos onde tem muita explicação, né? A Sarah, ela perde bastante tempo desse início para explicar muita coisa de como esse mundo funciona, como são esses personagens, até porque nessa série dela tem muitos personagens diferentes, porque nos outros a gente tinha ali basicamente humanos e féricos, né? Nesse não, nesse a gente tem uma grande variedade aí de seres sobrenaturais, digamos assim, então ela acaba perdendo bastante tempo explicando essas coisas. E por mais que eu entenda que ela tenha que fazer isso pra história pra gente entender, esse começo
é difícil, assim. Então eu entendo muita gente até que começa e desiste da leitura, porque é um início denso, sabe? Eu acho que algumas coisas ela poderia ter dissolvido ao longo da história, ao longo do primeiro livro, pra não deixar esse início tão pesado, sabe? Porque eu garanto, assim, que com certeza muita gente desiste de ler nesse início, porque acha muito denso, assim, pra história, sabe? Mas, assim, eu gosto do livro. Eu gosto muito da Bryce, que é a protagonista. Ela não é minha protagonista preferida da Sarah, porque a Aileen, ninguém supera ela. Mas a Bryce tá muito perto, porque assim, eu acho ela uma personagem muito, muito boa. Eu acho que ela tem um desenvolvimento muito legal nesse primeiro livro. O Hunt, que é o outro protagonista ali, né? Quando eu li a primeira vez, eu confesso que eu não tinha me apegado tanto a ele. Aí, quando eu reli pra ler o segundo livro, eu gostei bem mais dele. E nessa terceira releitura, eu já mantenho mais essa opinião, realmente, que eu gosto bastante do personagem. Não é também o meu protagonista preferido da Sarah, mas acho que ele tem um desenvolvimento muito bom. E o final desse livro, pra mim, assim, ó, cara, eu acho que é um dos melhores finais de livro que a Sarah já escreveu. O final do segundo também é muito bom, mas esse final, assim, do primeiro, como eu não tinha spoiler de nada, porque do segundo eu peguei spoiler de algumas coisas, né? Esse primeiro, como eu não tinha spoiler de nada, eu fui ler, assim, eu fui me surpreendendo, e toda vez que eu leio, eu chego ali no capítulo 70 e poucos ali, que é quando realmente as coisas começam a acontecer, e eu não consigo largar o livro de tão bom que fica. E nessa releitura foi a mesma coisa, sabe? Eu não conseguia largar, porque o livro, ele engata de um jeito no final, assim, que realmente, por mais que ainda falta um pedação ainda do livro, você só quer chegar ao final pra saber como é que vai terminar, sabe? Então eu gosto muito desse final, porém tem aquele início que pesa um pouquinho na minha avaliação, assim, né? Que toda vez que eu começo ele me dá uma preguicinha, e aí depois que engata, que daí eu lembro que realmente eu gosto do livro, sabe? Por isso eu dou 4,5 pra ele. Ainda é uma nota ótima pra esse livro, assim, realmente. Eu só desconto porque realmente, ainda mais nessa releitura, eu senti bastante. Porque como eu já conhecia a história, eu deu aquele momento de dúvida, de, tipo, será que eu continuo realmente? Será que eu releio ele mesmo? Mas aí depois que entra no ritmo tá tudo certo. Realmente só esse início acaba pesando bastante. E agora em janeiro eu vou reler o segundo livro, então, pra poder ler aí o terceiro. E aí mês que vem eu volto pra falar, então, sobre o que eu achei da releitura do segundo. E logo vai ter vlog de leitura aí do terceiro. Muito ansiosa pra essa leitura, inclusive. E a última releitura que eu fiz nesse ano foi Amor Teoricamente, que eu já tinha lido lá em julho, agosto, nem lembro o mês que foi, mas que eu tinha lido em inglês e agora eu reli em português, então li pela primeira vez em português. E assim, gente, Amor Teoricamente foi um dos meus favoritos de 2023. Falei sobre ele no vídeo de Melhores do Ano, inclusive. E eu amo esse livro, gente, não tem, assim, na releitura eu só confirmei ainda mais o quanto eu amo esse livro. Ainda não decidi se é o meu favorito da Ellie Hazelwood, talvez eu precise reler A Hipótese do Amor pra comparar, mas assim, esse é maravilhoso, gente. Virou com certeza um dos meus favoritos da vida, assim, de romance. Eu gosto muito, eu acho a história muito boa. Eu acho que ele não... Apesar de ter algumas similaridades com A Hipótese do Amor, ele se afasta bastante da história, então, assim, não... Tem alguns paralelos ainda que a gente consegue traçar ali entre as duas histórias, mas, assim, não dá pra confundir, sabe? São histórias diferentes, personagens diferentes, eu gosto bastante disso, assim. Gosto muito dos personagens também. Eu já vi bastante gente criticar a protagonista, né, a Elsie, mas eu particularmente não tenho problemas com ela não, sabe? Eu gosto, eu acho que ela é diferente das outras protagonistas, ao mesmo tempo que também dá pra traçar paralelos, assim, a personalidade dela é diferente, e eu acho isso muito interessante, eu gosto do desenvolvimento dela durante a trama, e o Jack é maravilhoso, não tem nem o que falar, assim, perfeito, eu acho que ele é o meu personagem masculino favorito da Ellie Hazelwood, talvez seja, não sei, mas provavelmente é. Mas enfim, gente, eu amo, amo, amo esse livro mesmo. Não preciso falar, né, gente? 5 estrelas, favoritadíssimo aí, novamente, aí pela segunda vez em 2023. E é isso, gente. Agora eu continuo só doida pra ler os próximos lançamentos da Ellie Hazelwood. Então agora vamos falar sobre séries. E assim, gente, como eu falei, eu basicamente só assisti Friends. Mas eu terminei de assistir uma outra série em dezembro também. Então antes de falar de Friends, eu vou falar sobre essa série, que é a série Lessons in Chemistry, ou Questões de Química. Questão de Química, não sei se é no plural.
que é a série que adaptou o livro de mesmo nome, e foi um livro que eu li em 2023, eu gostei bastante do livro. E aí eu assisti a série também, né? Eu tinha começado a série em novembro, né? Que foi quando ela estreou. Ela finalizou em dezembro, eu finalizei ela também. Então eu deixei pra falar quando eu finalizei ali ela, né? E assim, gente, que série boa! Eu gostei muito dessa adaptação, porque assim, a gente teve mudanças, não é uma adaptação 100% fiel, mas eu gostei muito das mudanças que foram feitas. Eu acho que conseguiu trazer muito mais importância para alguns temas do que no livro, e conseguiu incluir outros temas muito importantes na trama, sabe? Então, assim, eu gostei bastante, assim, eu achei que foi uma ótima adaptação, com atuações excelentes, assim, muito, muito boa. Os episódios finais mesmo, eu amei demais, eu chorei. Nos 3 episódios finais, que eram o que eu meio que maratonei no final, assim, eu chorei com os 3, assim, me emocionei em diversos momentos, assim, porque foi tudo muito bem feito, tudo muito bem construído e, como eu falei, com atuações incríveis. Então, assim, gostei demais dessa adaptação. Eu dei 5 estrelas pra essa adaptação maravilhosa. E se você ainda não assistiu, vai assistir, porque, assim, tá impecável. E a série tá disponível na Apple TV Plus. E aí, vamos falar de Friends, gente. Só que assim, eu vou dar uma resumidaça, porque eu perdi o controle. Eu praticamente assisti todas as temporadas de Friends em um mês, tá? Eu tinha começado a fazer essa maratona, né? Reassistir a série em novembro. Aí eu tinha reassistido a primeira e a segunda temporada em novembro. E já tinha começado a terceira temporada, mas finalizei em dezembro. Então eu conto a partir de dezembro. E aí, em dezembro, eu simplesmente assisti a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava. E eu comecei a nona ainda, tá? Mas eu vou falar sobre essas 6 temporadas que eu assisti, né? Que eu reassisti em dezembro. Eu não vou falar sobre temporada a temporada. Eu até tentei, tipo, dar nota pra cada temporada, mas assim, não dá, gente. Porque eu assisto muito em sequência, então algumas coisas se misturam. Mas assim, eu amo Friends. É uma das minhas séries preferidas, é uma das minhas séries conforto, assim, e tá sendo muito divertido fazer reassistir, né, fazer essa maratona aí da série novamente. Eu gosto muito dos episódios, assim, tem temporadas que eu gosto um pouco mais, tem outras que eu gosto um pouco menos, mas, assim, no geral, são temporadas muito boas. Eu gosto bastante da quinta temporada, da sexta temporada, tem momentos muito icônicos em cada uma delas, então, assim, não tem nenhuma temporada que eu odeie. Tem alguns momentos, alguns enredos em específico que eu não sou tão fã, mas no geral, assim, acho que todas as temporadas são muito, muito boas. E as minhas notas ali que eu tentei dar fica entre 4,5 e 5 ali pra cada temporada. Mas vamos dar uma média aí de 4,5 para essas temporadas, né? Eu sempre acabo subindo ali pro 5, porque como eu falei, é a minha série conforto, então eu acabo pesando isso também na minha avaliação. Mas eu gosto bastante. E agora em janeiro, né, gente, eu já estou finalizando a nona temporada, inclusive. Então agora em janeiro eu já vou finalizar a série. Então mês que vem eu volto pra falar o que eu achei das 2 temporadas finais, né, de fazer aí essa maratona final. Mas eu gosto bastante, assim, e pra quem gosta de séries de comédia e nunca assistiu Friends, gente, o que você tá fazendo? Assista, Friends é maravilhoso. Eu já reassisti essa série tantas, mas tantas vezes, assim, que eu já perdi as contas. E fazia muito tempo que eu não reassistia ela, assim. Infelizmente, o que me fez reassistir, né, eu até comentei no Lidos e Assistidos de novembro, o que me fez querer reassistir foi a morte do Matthew Perry, que eu até achei que isso seria algo que tornaria assistir a série algo um pouco mais difícil, mas na verdade assistir a série se tornou algo, um conforto, assim, né, perante essa notícia, assim, então gosto bastante, recomendo pra quem gosta de sitcoms, assim, e ainda não assistiu, e pra quem já assistiu e tá precisando de um sinal pra recomeçar e fazer uma maratona novamente, esse é o sinal. Começa agora e vai assistir aí as temporadas de Friends. E lembrando que Friends está disponível na HBO Max. E aí, vamos falar então dos filmes que eu assisti. Não assisti muito filme nesse mês, tá? Eu basicamente assisti um filme que eu não tinha visto ainda e eu reassisti outros 3. Mas um deles eu já tinha assistido esse ano, que foi o Amor Não Te Dá Férias, né? Ou The Holiday, que é uma comédia romântica que eu amo, inclusive. Então eu não vou nem parar pra falar, porque eu já falei, se eu não me engano, no Lidos e Assistidos de janeiro. Eu acho que foi. É um filme que eu amo, é maravilhoso, é uma comédia romântica, assim, perfeita, 5 estrelas, favoritada, então já dei um resumão aí. Mas assim, o filme que eu assisti, que eu ainda não tinha assistido, né, eu assisti pela primeira vez, foi o Wonka, né, que ainda está, né, nos cinemas, pelo menos quando eu olhei ainda estava nos cinemas. E assim,
Eu gostei bastante do Wonka, tá? Eu acho que é um filme bem divertido, assim, é um filme bem lúdico como um todo. É um filme musical, tá? Pra quem não está informado. Eu gosto de musicais, então eu não me importo com isso. Só que, e aí eu vou entrar na questão. Eu assisti o filme dublado, porque eu fui assistir ali pra metade de dezembro, e como já fazia umas 2 semanas que o filme tinha estreado, ele já tava com pouca sessão, e basicamente nos 2 cinemas perto aqui de casa, os 2 shoppings, só tinha dublado, não tinha mais legendado, assim. E aí eu fui assistir dublado porque era o que tinha, mas eu confesso que eu achei a dublagem meio ruim. A dublagem em si, dos personagens, falando ali durante o filme e coisa e tal, essa parte eu até achei ok. Porém, como eu falei, o filme é um musical. E é um filme indicado para o público infantil. Então as músicas são dubladas também. E a dublagem das músicas eu achei ruim. Eu não gostei, sabe? Assim que o filme começou eu já pensei, meu Deus. Que eu achei que não combinou, sabe? As vozes com os personagens, ali com os atores. Eu não sei, eu não gostei dessa dublagem, assim. Então isso me tirou do filme em vários momentos, assim, porque eu não tava conseguindo me apegar, sabe, assim, realmente com o filme. Então, até depois, quando o filme vier pros streams e coisa e tal, eu quero reassistir ele legendado pra eu ver se eu gosto um pouco mais do filme. Porque, assim, como eu falei, eu gostei. Só que eu achei que essa parte da dublagem acabou prejudicando um pouco essa visão que eu tive do filme, sabe? Ainda assim, gente, acho que é um filme muito divertido, que assim, dá pra ver várias idades diferentes aí, família, coisa e tal, criança. Eu assisti, fui só eu e minha mãe, assim, então assim, não fomos ver com crianças e a gente adorou também. Então, é isso, fica a recomendação só de que é um musical, né? Eu sei que várias pessoas foram pro cinema e acabaram não gostando porque não gostam de musicais, mas fica esse aviso aí já, né, pra quem quiser ir assistir. Eu dei 4,5 para esse filme, assim, tirei um pouco mais por conta dessa experiência do dublado, né? Mas depois que eu reassisti em legendado, eu volto aqui pra falar se melhorou as minhas opiniões ou não. E pra finalizar, então, eu reassisti De Volta para o Futuro e De Volta para o Futuro 2, que são filmes, né, como eu já falei, eu já assisti, mas fazia bastante tempo desde a última vez que eu assisti, então, assim, foi bem divertido fazer assistir os filmes novamente, né. Gosto bastante dos dois, mas eu acho que o primeiro ainda é o melhor da trilogia como um todo, né, então eu gosto bastante desse primeiro. Pra mim, o primeiro é 5 estrelas, o segundo acho que um 4,5 ali, mas eu acho que são filmes muito divertidos pra quem ainda não viu, inclusive vejam, porque é sensacional, assim, são filmes que acabaram virando aí ícones ali, né, da cultura pop, assim, realmente, e eu acho que é totalmente merecido, porque são filmes muito bons, que valem bastante, assim, a pena assistir. Aonde eles estão, eu acho que eles estão no Star Plus, mas eu não tenho certeza, não sei se tá em mais de um streaming também, mas eu acho que é no Star Plus que tá. Eu até comecei a assistir também o terceiro filme, mas eu acabei não finalizando, então por isso que eu não coloquei ele aqui. Ainda assim, como eu falei, né, eu gosto mais do primeiro filme. O primeiro eu acho que é o meu preferido da trilogia como um todo, eu acho que é o mais bem feito mesmo ali. E novamente recomendo pra quem ainda não assistiu. Mas então era isso, gente. Esses foram os meus lidos e assistidos do mês de dezembro pra finalizar aí o ano de 2023. Mês que vem, então, eu volto pra começar então o ano de 2024. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram aí de ver os meus lidos e assistidos e o que você leu e assistiu em dezembro de 2023. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok pra não perder o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.